Muito bem, meus irmãos, falar do pastor Samuel é muito fácil, e principalmente aqui em Caruaru, que durante esses 7 anos o pastor pôde mostrar aos irmãos quem é ele. É claro que é um homem sujeito a limitações, como ele falou, todos nós somos, mas eu agradeço a Deus pela visão e direção que Deus me deu quando, assim que assumi, no primeiro, segundo mês, viajei para o sertão. E quando viajei para o sertão, eu pensava em organizar o departamento de engenharia da igreja, e como o pastor Samuel tinha o curso técnico de edificações, porque há pessoas que pensam que eu conhecia o pastor Samuel antes. Eu convidei o pastor Samuel sem conhecê-lo, porque quando ele ascendeu ao ministério, eu estava no campo missionário, depois vim para São Lourenço e fiquei pastoreando lá 10 anos. Não tivemos proximidade, mas poucas palavras com o pastor Samuel já me encheu de convencimento. E uma coisa que eu confesso aos irmãos, por saber que era filho do pastor Amarino, uma pessoa que eu admirava muitíssimo. Para mim foi um dos maiores expositores da palavra que eu conheci. Homem simples, sem teologia, sem curso superior, mas que sabia concatenar os temas das Escrituras e ensinar com graça, com unção. Aquele homem, grande companheiro do pastor José Amaro. E viajei até o sertão, a primeira viagem ao sertão. Passei por várias cidades, depois fui a Araripina. Não sei se o pastor Severino Júnior estava comigo. Foi uma das primeiras viagens que o pastor Elci fez comigo. Eu levei o pastor Elci. E quando passei lá em Trindade para conversar com o pastor Samuel, para que ele assumisse o departamento de engenharia que eu ia organizar, o Espírito Santo me falou que ele seria um dos diretores da igreja. E eu fiquei calado, depois chamei ele, de repente, não foi? Disse: o senhor pode vir a Recife? Ele disse: pastor, eu estou indo na ceia. Aí eu digo: não, o senhor tem que vir hoje, viajar hoje. Que amanhã o senhor tem que estar na reunião do presbitério. E ele viajou, sentou-se lá atrás, como sempre fui assim, meio cuidadoso. E quando eu apresentei o pastor Samuel para tesoureiro, o presbitério foi aquele barulho, né? Depois precisei do pastor Dário em Jaboatão. Eu disse: pastor, o senhor vai assumir a vice-presidência comigo, não é isso? Trabalhou comigo desde o começo. O pastor Samuel já vem há mais de 20 anos trabalhando. Mas foi a direção de Deus que ele viesse a Toritama, depois aqui, né? A Caruaru. E tenho absoluta certeza que é a direção de Deus que me levou a convidá-lo para assumir novamente a vice-presidência da igreja e continuar o tempo que Deus é quem vai determinar, trabalhando conosco em todo o estado, porque a diretoria da igreja é diretoria em todo o estado. A mesa da convenção dirige a convenção, mas a diretoria da igreja é diretoria em todo o estado. E ele já foi empossado como vice-presidente
no culto administrativo, antes de ontem. Pastor Samuel é aquele homem que considero não só um companheiro. Eu considero o pastor Samuel um irmão, um amigo e um irmão. Nunca, em 22 anos, vai completar, nunca soube que o pastor Samuel andou reclamando, falando do pastor, fazendo cara feia. Sempre foi esse homem leal, correto e amigo e humilde. E eu agradeço a Deus por ter colocado ele ao meu lado para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Então, pastor Samuel, vamos voltar de novo. Continuar servindo a Deus, o senhor como vice-presidente da igreja e vice-presidente da convenção, como sempre foi. A sua esposa é especial, né? Amiga da minha esposa, e nós vamos continuar de mãos dadas fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, quero agradecer em meu nome, em nome da convenção, o tempo que o pastor Samuel passou aqui, cooperando com a obra de Deus, em sintonia conosco, porque tudo que ele fazia aqui, ele conversava comigo e pedia sua opinião, às vezes pedia para eu vir aqui, ver a construção, dar alguma sugestão. Poucas vezes eu vim, por falta de tempo, mas eu quero agradecer, pastor, olhando para o senhor, olho no olho. É sim, e sem máscara, né? Que eu conto com o senhor e agradecer por esse tempo que o senhor passou aqui. O senhor é um exemplo dentro desse ministério. Tem ensinado não só com as palavras, mas com seus gestos, suas atitudes. Então, minha gratidão ao senhor e à sua nobre esposa, irmã Saronita. Deus abençoe, irmã Saronita. Para isso, continue ajudando a senhora ali, ajudando a irmã Judite. Para isso, a mulher que Deus escolheu para ser a esposa do pastor Samuel. Só dava certo a senhora. Amém? Deus abençoe.